E aí, pessoal, como eu prometi para vocês, estou aqui às 18h30 para ler aí a medida provisória. Eu tive muitas pessoas questionando aqui, com dúvida a respeito da medida provisória, e nada melhor do que tirar as dúvidas da fonte, né? Aqui, ó, a própria fonte. Então, se você tá chegando aí agora, já aproveita e compartilha esse vídeo para que seus amigos também tenham acesso a esse vídeo e saibam que eu vou explicar agora a medida provisória e vou explicar também... Peraí. Deixa eu consertar aqui, peraí. Vou explicar a medida provisória e vou explicar... Postem lá, gente, nos grupos, chamem o pessoal dos grupos, que tem muita gente que tá me pedindo para fazer essa explicação, como a gente sempre faz quando tem a medida provisória e quando tem aí os novos calendários. Então vamos lá. Senta o dedo, porque nós precisamos contar para vocês o que está acontecendo. A medida provisória, editada pelo presidente da República, é um ato do presidente da República. Mas esse ato, ele tem validade. A validade da medida provisória, ela tá aqui no artigo 62 da Constituição, e eu vou explicar isso para vocês de maneira didática, para vocês entenderem, para ninguém fazer vocês de bobo, beleza? Boa tarde para vocês que estão chegando, boa tarde não, boa noite, né? Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados da sua publicação, entrará em regime de urgência em cada uma das casas. Então, eles têm que avaliar essa medida em 45 dias. E eu vou contar para vocês o que acontece se eles não avaliarem. Todas as pautas do Congresso são trancadas. Então, nós vamos cobrar. Então, deixa eu explicar primeiro a medida provisória, para que ela serve, e depois eu vou explicar quais são os nossos próximos passos para que ela entre em votação no Congresso Nacional e, posteriormente, ela tenha a sua eficácia revogada, arquivada. Porque a medida provisória, ela entra em vigor na data de sua publicação. Ela foi publicada hoje no Diário Oficial, então a partir de hoje tá valendo um novo valor, beleza? Beleza, então o que tá acontecendo aí, doutor? O que mudou? Vou ler pra vocês, tá? Aqui, ó, medida provisória. O presidente da República, no uso de atribuição que lhe confere no artigo 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei. Fica instituído até dia 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual, que é o que eles estão chamando aí, né? Que é aquele que vai ficar para depois, em menor valor, a ser pago em até 4 parcelas mensais no valor de R$300. Aqueles mimimis que estavam aqui falando que a medida não reduzia, eles então têm que questionar o artigo 1º da medida provisória, que diz que o valor é de R$300 ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial, de que trata o artigo 2º da Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. Vamos lá, gente, compartilha para outros amigos saberem que a gente está explicando a medida provisória. Parágrafo 1º. A parcela do auxílio emergencial que trata será paga independentemente de requerimento, de forma subsequente à última parcela recebida do auxílio emergencial. Ou seja, aqueles beneficiários que estão dentro dos critérios da lei vão receber de maneira subsequente, independentemente de terem requerido. É automático, beleza? Parágrafo 2º. O auxílio emergencial será devido até dia 31 de dezembro, independentemente do número de parcelas recebidas. Recebeu até 31 de dezembro, recebeu. Se não recebeu, não recebe mais. É isso que eu entendo que está escrito no parágrafo 2º aqui. Como eles são muito incompetentes, é possível que pague poucas parcelas, porque eles estão pagando primeira parcela de um monte de gente que está em análise e não saiu de análise ainda. Mas isso tem solução e nós vamos falar sobre isso.
O auxílio não será pago a beneficiário que, vamos lá, agora os critérios. 1. Tenha vínculo de emprego ativo após o requerimento do auxílio emergencial. Conseguiu o emprego depois do requerimento, não vai receber mais. 2. Tenha obtido benefício previdenciário, assistencial ou benefício de seguro-desemprego ou programa de transferência de renda federal após o recebimento do auxílio emergencial, salvo os beneficiários do Bolsa Família, tá bom? Continua da mesma forma. Se você tem benefício previdenciário, BPC, auxílio doença, BPC do titular, ok? As mães que têm direito a receber o BPC vão continuar recebendo, porque elas não são titulares. Quem é o titular é o filho com deficiência e o idoso, beleza? Então, continua a mesma coisa. Se você conseguiu receber o auxílio agora, esse auxílio doença, esse BPC, né? Você não vai ter direito a receber o benefício previdenciário. Outra coisa, que aufira renda mensal per capita acima de meio salário mínimo e renda familiar mensal total acima de 3 salários mínimos. A mesma coisa que tá na regra antiga, né? Não pode ultrapassar a renda mensal de meio salário mínimo por pessoa, per capita, e renda mensal familiar de acima de 3 salários mínimos. Seja residente no exterior. Muita gente no exterior recebeu o auxílio emergencial. Só que agora tem previsão expressa. 5. No ano, isso é novidade, que no ano de 2019 tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Aquelas pessoas que não foram isentas, né? No ano de 2019, que seria agora recebendo o benefício delas da isenção do imposto, a devolução, quer dizer. Se você em 2019 auferiu essa renda, você não vai ter direito a receber. Antes era renda em 2018, vocês lembram disso? Agora é de 2019 também. Então 2018, 2019 não vão receber o auxílio emergencial. Que tinha, em 31 de dezembro, isso é importante, conta para as outras pessoas, gente. Quando você compartilha, os seus amigos são comunicados da live. Então chamem seus amigos para ver que tem muita coisa que mudou. No ano de 2019, em 31 de dezembro de 2019, tenha a posse ou a propriedade de bens ou direitos, incluindo terra nua, de valor superior a R$300 mil. Se você tem um terreno, se você tem um carro no seu nome, ou se você tem um apartamento, uma terrinha, algo que ultrapasse R$300 mil, você não vai ter direito. Se no ano de 2019 tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$40 mil. Então, o pessoal de 2019 que teve rendimentos isentos no valor de R$40 mil, não vai receber. Tenha sido, importante isso aqui também, tenha sido incluído no ano de 2019 como dependente do declarante do imposto de renda, enquadrado nas seguintes hipóteses. Ou seja, aquela pessoa que é cônjuge, que foi, dependente do declarante de imposto de renda, não vai receber. Aquele companheiro que o contribuinte tenha filho ou conviva há mais de 5 anos, ou filho ou enteado. Aí vocês estão vendo que apertou, né? Colocou mais gente aí na régua. Com menos de 21 anos de idade, filhos com menos de 21 anos de idade, ou com menos de 24 anos de idade,
que esteja matriculado em ensino superior ou ensino técnico de nível médio. Esteja preso, regime fechado. Aquelas pessoas que têm menos de 18 anos de idade, exceto as mães adolescentes, né, que a gente já sabe que entrou aí na última levada, e que possua indicativo de óbito nas bases de dados do governo federal na forma do regulamento. Outra, os critérios que são tratados no inciso 1 e 3 do parágrafo 3º devem ser verificados mensalmente a partir da data da concessão do auxílio emergencial residual. Ou seja, vocês vão passar aí por uma verificação mensal a partir da data da concessão do auxílio emergencial. Então, não necessariamente você que foi aprovado vai receber todos os meses, tá bom? Vamos lá. É obrigatória a inscrição do trabalhador no cadastro de pessoa física para o pagamento do auxílio emergencial. E se a sua situação não estiver regularizada, deve ser regularizada junto à Secretaria Especial de Receita Federal do Brasil. Bom, eu acredito que eles já devem ter regularizado isso, né? Mas, como eles tiveram muitos problemas com o CPF, viram a bagunça que foi o auxílio emergencial, eles estão se cercando agora através da medida provisória. Parágrafo 2º, importante. O auxílio emergencial está limitado a 2 cotas por família. Ou seja, só 2 pessoas podem receber aí 2 cotas. Então, se a mãe solo recebe 2 cotas, outra pessoa da família dela não vai receber. Porque tá limitado a 2 cotas por família. A mulher provedora de família monoparental continuar recebendo as 2 cotas. Ou seja, aquelas mães solo vão continuar recebendo 2 cotas. Quando se tratar de família monoparental feminina, o auxílio será concedido exclusivamente à chefe da família, após o pagamento da última parcela do auxílio que trata a lei. Ou seja, se tiver ali uma pessoa que é uma mãe de família, mas que tem outra pessoa na casa dela, essa pessoa ela terá exclusividade aí para receber. Só que ela só vai receber após o pagamento da última parcela do auxílio emergencial aí. Ainda que haja pessoa elegível no grupo familiar. Então, eles vão esperar primeiro pagar tudo para a família aí, para a mãe solo receber as 2 cotas aí. É isso que tá falando esse parágrafo. É permitido o recebimento de um auxílio emergencial e um auxílio emergencial residual por membros elegíveis distintos de um grupo familiar. Por exemplo, só vai receber uma cota do auxílio emergencial, que é o que faltava, e uma cota do residual, tá? Então não vai ser aquele bando de dinheiro, segundo eles, tá tendo dinheiro demais para as famílias. É proibido, que ó, não será permitida acumulação simultânea do auxílio emergencial residual que trata esta medida provisória ou outro auxílio emergencial federal. Não pode cumular. Para fins de disposto dessa medida, a caracterização da renda familiar será feita com base nas declarações recebidas
na ocasião do requerimento do auxílio emergencial ou nas informações do CAD único ou ainda, né, daqueles benefícios do programa de Bolsa Família ou cidadãos cadastrados no CAD único que tiveram a concessão automática do referido auxílio emergencial. O valor do auxílio residual, devido à família beneficiária do programa Bolsa Família, será calculado pela diferença, prestem atenção, entre o valor total previsto à família a título do auxílio emergencial residual e o valor previsto para a família na soma dos benefícios dos benefícios financeiros que tratam o inciso 1 ao 4 da Lei 10.836. Na hipótese da soma dos benefícios ser igual ou maior do valor do auxílio emergencial residual pago, serão apenas pago o programa Bolsa Família. Ou seja, o que eles estão falando aqui? Se na soma do Bolsa Família com o auxílio emergencial aí, o auxílio emergencial for aí inferior, vai ser pago somente o Bolsa Família, no valor aí que corresponde ao programa social. Vamos lá, outra coisa. A regra do CAPT não será aplicada aos membros da família do benefício do programa Bolsa Família. Ainda receber... Então, ou seja, a família do Bolsa Família vai poder receber o auxílio emergencial e o auxílio residual. Hipótese em que os benefícios, importante falar isso, do auxílio família, Bolsa Família, permanecerão suspensos e o valor do auxílio emergencial será de R$300 para o titular que fizer jus ou de 600 para a mulher provedora de família monoparental. Então, Bolsa Família, ou você vai receber R$300, que corresponde ao auxílio residual, que será de R$300, ou vai receber 600, quando for família aí, mulher só, mãe solo. Aí recebe duas cotas de 300, que será R$600. São considerados empregados formais, tá? Para fins do disposto da medida provisória. Aqueles empregados com contrato formalizado nos termos da CLT e todos os agentes públicos, independente da relação jurídica, incluindo todos os cargos ou funções temporárias ou cargo de comissão e livre nomeação e exoneração, e titulares de mandato eletivo. Essas pessoas não têm, quem tem vínculo formal de emprego continua não recebendo auxílio emergencial. Parágrafo único. Não serão considerados empregados formais os empregados que deixaram de receber remuneração há 3 meses ou mais, ainda que possuam contrato formalizado. Aí são aqueles intermitentes com contrato suspenso, tá? Tem o contrato formalizado, mas deixaram de receber aí durante os 3 meses últimos. Não serão incluídos, importante falar isso, ó. Não serão incluídos para fins de cálculo de renda familiar mensal, para somar aquela 3 salários mínimos ou meio salário mínimo por pessoa, os rendimentos percebidos de programa de transferência de renda federal e o auxílio emergencial, beleza? Para fins de disposto nessa medida, a renda per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos na família.
Então, eles vão verificar o número de pessoas e a renda per capita familiar, considerado o mínimo aí, que é o mínimo de salário mínimo. O auxílio, o auxílio emergencial será pago preferencialmente, operacionalizado e pago pelos mesmos meios e mecanismos utilizados para o pagamento do auxílio que trata o artigo 2º da Lei 13.982. Ou seja, vai ser pago provavelmente pelo Caixa Tem, da mesma forma, e terão calendários. Fica proibido, isso é importante falar. Tá proibido qualquer instituição financeira efetuar desconto ou compensação que implique a redução do valor do auxílio emergencial residual a pretexto de recompor saldos negativos ou saldar dívidas pré-existentes do beneficiário, sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta em que houver opção de transferência pelo beneficiário. O que eles estão falando aqui? Eles estão falando que é proibida qualquer instituição financeira reter seu dinheiro para pagamento de dívida. Mas também pudera, né? Vão pegar R$300, vão pagar a dívida. Aí o que vai acontecer? E nós vimos que mesmo com o acordo nos bancos, eles ainda reteram muito dinheiro. E a gente teve que questionar, teve que ir no Banco Central, não foi isso? As instituições responsáveis pela operacionalização do pagamento fica autorizada a repassar semanalmente a órgãos e entidades públicas federais os dados e as informações relativas aos pagamentos realizados e os relativos às viabilizações do pagamento e a operacionalização do auxílio emergencial residual, inclusive o número de conta bancária, o número da inscrição no CPF e o número de identificação social, observado o sigilo bancário. Ou seja, eles estão falando que a instituição aqui, a Caixa, né, que é quem operacionaliza o pagamento, está autorizada a repassar aí para os órgãos e entidades federais que estão investigando, verificando se tem alguma irregularidade, toda semana quem recebeu. A transferência, importante, a transferência de recurso à instituição pagadora para o pagamento do auxílio emergencial deverá ocorrer até 30 de dezembro de 2020. Gente, pasmem. Nós temos um parágrafo aqui que fala que o poder público tem até 30 de dezembro de 2020 para transferir os recursos para a instituição pagar o seu auxílio emergencial residual. Então, vocês já estão vendo o problema que nós vamos enfrentar para receber, né? Vamos lá. Os pagamentos do auxílio emergencial poderão ser realizados por meio de conta tipo social digital, cuja a sua abertura poderá se dar de forma automática no nome do titular do benefício, conforme definido em instrumento contratual entre o Poder Executivo Federal e a instituição responsável pela operacionalização. O que significa isso? Significa que eles vão continuar fazendo o pagamento da forma que eles quiserem, tá? Eles vão criar a conta social e se a conta social funcionar bem, se não funcionar, vocês vão continuar do mesmo jeito, sem receber o auxílio. Gente, não é trágico, assim, eu não tô querendo trazer para vocês uma tragédia, mas isso é o que eu estou lendo. Isso é uma medida provisória editada por um presidente da República, tá? Vamos lá. Os órgãos públicos federais disponibilizarão as informações necessárias à verificação da manutenção dos requisitos para a concessão do auxílio emergencial residual constante da base dos dados que sejam detentores. Ou seja, eles vão disponibilizar as informações para que vocês sejam avaliados a cada mês, para ver se vocês têm que continuar recebendo o auxílio emergencial residual ou não. Os recursos, importante, não sacados
nas contas sociais digitais abertas e não movimentados no prazo definido em regulamento retornarão para a conta única do Tesouro Nacional. Ou seja, esse prazo é de 90 dias, né? Pelo menos da última lei. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua publicação. Ela foi publicada hoje, então ela entrou em vigor. O que significa essa medida provisória, gente? Um caos, uma tragédia, como se não fosse para piorar o negócio, reduzir o auxílio e ainda conseguir piorar o que já estava ruim, né? Então vocês viram aí, não foi nada que eu tirei da minha cabeça, foi escrito e assinado pelo presidente, pelo ministro da Cidadania, porque isso daí eles assinam, né? E agora eu vou falar para vocês o mais perigoso. Nós temos uma medida provisória que tá em vigor. Ela tá valendo, tá, gente? Ela entra em vigor na data de sua publicação. E o que a gente tá ouvindo falar das movimentações lá no Congresso Nacional? E se você não se manifestar, eu te digo agora, vocês vão se lascar. Desculpem a palavra e o termo, porque o negócio é isso. Essa medida provisória não é uma medida provisória para apoiar, é uma medida provisória para acabar com as pessoas. Então vamos lá. Se você... o que é medida provisória? É um ato do Poder Executivo quando em questões de urgência ou emergência ele quer definir algumas coisas, né? Ah, doutora, mas por que não votaram no Congresso Nacional? Porque eles não tiveram coragem de olhar na cara da população para falar que eles não têm coragem de votar contra uma medida provisória. Então, por isso que nós chegamos nisso. O presidente foi lá, editou a medida provisória, só que para essa medida provisória ela entrar aí, eu vou falar do benefício cancelado. Gente, calma, deixa eu explicar primeiro o que tá acontecendo, tá? Isso aqui, essa live é para todas as pessoas, independente de você tá filiado em partido A ou partido B. Porque tem pessoas que votaram em diversos partidos e estão recebendo auxílio emergencial. Então, isso é uma questão de justiça. Não é uma questão ideológica, partidária. Isso é uma questão de justiça e uma questão que tá aqui, ó, na Constituição. Tudo que eu tô falando pra vocês tá escrito aqui. E não fui eu que criei, tá? Foram os parlamentares que criaram aqui as regras do jogo. Então, vamos lá. Artigo 62, medida provisória. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República pode adotar medidas com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, o que diz a emenda constitucional 32 de 2001. Beleza? Ok. Tem alguns assuntos que o presidente da República ele não pode nem trazer para falar na medida provisória. Mas esse é uma das questões aí, é uma das questões que ele pode questionar. Então, beleza. O prazo da medida provisória, né? A medida provisória, ela tem um prazo aí de 45 dias. Se ela não for apreciada em 45 dias... essa pauta do Congresso toda, ela é trancada. Por quê? Eles têm que analisar essa pauta. E tá aqui, ó. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação e todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Então, a pauta é trancada e eles têm que votar aí a medida provisória. O que a gente tem que fazer? Nós temos aí um prazo, normalmente, de 48 horas para que o Congresso Nacional
ele se manifeste a respeito da medida provisória. A gente já tá ouvindo papinhos aí que os parlamentares, eles já estão querendo deixar a medida provisória caducar, que é a palavra que eles estão usando, né? Vencer, para aí eles manifestarem. Isso pra mim é o seguinte, gente. Isso é ser em cima do muro. Isso é ser contra a justiça. Ponto. Se você quer deixar aí na mão de outras pessoas resolverem e você tem essa responsabilidade, você mostra que você não tem posicionamento, você não tem coragem, e é isso que os parlamentares hoje não têm. Se eles não se manifestarem em até 45 dias, essa pauta, ela vai ser trancada e eles vão ter que, em regime de urgência, manifestar. Não, Rafaela, discordo do que você tá falando. Se você não votar, você vai deixar aqueles que estão no poder continuar. Aqueles que estão te enganando. Então, não fica criando mito na internet, não, gente. Ai, se você não votar, se vocês não votarem no auxílio, eu não vou votar. Deixa eu te contar uma coisa. A eleição que o pessoal tá falando agora, e que nós vamos sim ter que votar, é a eleição municipal. As pessoas que estão enganando você precisam do voto em 2022. Então vamos acordar, não vamos ser usados de massa de manobra de ninguém, não. Ó, acorda, vamos evoluir. Esse negócio, às vezes eu tenho aqui muita gente, esses haters, né, que vem aqui ficar conversando fiado. Eu não vou criticar pessoalmente o presidente, eu não vou entrar fora fulano, fora ciclano, não vou. Eu acho o seguinte, a gente tem que lutar pelo que é justo. Eu não considero justo a redução do auxílio emergencial. Então eu tô lutando ao lado do povo porque eu não considero justo essa atitude dos parlamentares no momento que a população mais precisa e os parlamentares estão deixando e virando as costas. Isso não é certo, porque quando você foi lá votar, quando você deu o seu voto, eles estavam batendo na sua porta o tempo inteiro, não é? Pedindo. Pois é, agora tá na hora de você acreditar, tá na hora de você mudar o que tá aí. Se você não concorda, mas não fica brigando com os outros no grupinho de WhatsApp, no grupinho de Facebook, não, gente. Os políticos são amigos. Eles não discutem. Eles brigam por ideia. Eles discutem ideais, porque cada um tem os seus, mas eles não são inimigos, não. Vamos acordar. Eles não ficam brigando igual vocês ficam brigando na internet. Ai, fora isso. Ai, fora aquele. Não. Eles conversam, eles dão cada abraço, toma cafezinho. Então não fica de bobo na história, não, porque fica mais feio ainda. Enfim, vamos lá. Pode prorrogar, tá? Essa medida provisória no prazo de 60 dias, contados de sua publicação, se não tiver encerrada a votação. Olha isso. Nós temos aí 45 dias para eles votarem, né? Se eles não conseguirem votar, aí pode ser prorrogada essa medida aí provisória. Aí tá aí o que eles querem fazer. Eles querem deixar o negócio correr, enquanto isso vocês já receberam o valor, já cansaram de discutir, já ficaram calados, não manifestaram, e por essa razão, o que acontece? Eles estão aí tranquilos, que aí já passou tudo, vocês já esqueceram, e na cabeça deles é o seguinte, daqui a pouco eles esquecem isso aí, já aceitaram R$300, tá bom. Não vamos aceitar não. Então o que a gente vai fazer agora é lutar. É ir na página de 513 deputados federais. Independente do partido que você acredita, eu respeito a sua ideologia partidária, mas o seu princípio principal agora, que você tem que defender, é o princípio da justiça, o princípio da dignidade da pessoa humana. E não é lero-lero, não é mimimi, não é conversa fiada. Todo mundo que é só entrar lá no Google, digitar artigo 62, vai ver aí os parágrafos, vai ver o que eu tô falando. Deixa eu beber água aqui, que senão minhas pupilas não deixam eu terminar de falar. Então,
O meu apelo para vocês é: mobilizem, Brasil. Pelo amor de Deus. Nós estamos sendo feitos de trouxa. E eles estão criando subterfúgios para fazer a gente de bobo. Então mesmo. Por quê? Isso foi tudo combinado. Ou vocês acham que não? O auxílio tá aí o presidente edita. Gente, esquece presidente pessoa, tá bom? Vamos lembrar aí, presidência da República, instituição. Independente do partido que estivesse lá, do presidente que estivesse lá, a gente ia cobrar da mesma forma. Então, para de ficar com essa briguinha bobinha de ai, fora isso, fora aquilo, tá? Porque isso aí que eles querem polarizar, porque a polarização hoje faz com que as pessoas esqueçam o discernimento em casa e fiquem brigando com o vizinho, com o tio, com o primo. Tem famílias destruídas por causa de política hoje, né? E política brigando por causa de político que não tá nem aí pra gente. Então, é o seguinte, o que a gente tem que fazer? Se mobilizar. E a sua mobilização nas redes sociais, ela é tão importante, por quê? Porque a gente não pode ir pra rua. Eu falo pra vocês, se em 45 dias esse pessoal não votar e tiver enrolando, eu vou lá pra rua, de máscara, vou questionar. Porque eles só acreditam quando o povo vai pra rua. Vocês lembram da época do gigante acordou? Pois é, o gigante acordou, depois ele dormiu rapidinho. Mas que preguiça de gigante é esse? O gigante já ficou preguiçoso? O gigante era seletivo? A gente queria mudar as coisas? Muda. Mas quando muda, a gente acha que tudo tá lindo e não vai questionar? Não. Existe artigo 37 da Constituição Federal que reza sobre os princípios da administração pública. Então lá tem muitos princípios que todo ente público, todo agente público tem que seguir. E se eles não seguirem, nós vamos cumprir aí o que reza a Constituição, que é fiscalizar. Fiscalizar, gente, não é só do Ministério Público, não. Você pode fiscalizar. O Ministério Público tá lá e você tem que provocar o Ministério Público das coisas erradas que estão acontecendo. Vão botar lá no Ministério Público Federal? Vão contar o que tá acontecendo? Vamos chamar aí na justiça as pessoas que ainda estão em análise. Tem gente que não saiu da análise até hoje. E vocês viram aqui na medida provisória que eu expliquei pra vocês que eles vão pagar só até dia 31 de dezembro e ponto. Pagou, pagou. Quem não recebeu, não recebe mais. E se demorar isso tudo pra pagar? Nós vamos nós vamos ter gente sem receber. Porque eles colocaram um ponto final no recebimento. Sem combinar com a Covid. Porque a Covid não tem ponto final ainda. Nós não sabemos se acabou. Em dezembro ela acaba, né? Então, gente, nós temos que... Hoje, pensa que a rede social é a rua. Nós somos os fiscais. E nós temos que fiscalizar, porque esse é nosso papel. Então, eu conto com vocês, com essa mobilização. Porque, apesar de ter aqui a Constituição garantindo, eles podem fazer N manobras para enganar a população. E nós já vimos que sim, eles querem, independente de partido, querem. Então o que a gente tem que fazer é esquecer bandeira partidária, esquecer bandeira ideológica e cobrar. Mandar mensagem para 513 deputados federais e 81 senadores e perguntar para eles por que não existe nenhum projeto de lei para diminuir salário de deputado e de senador na pandemia. Por que senador e deputado federal tá passeando, fazendo política em época de eleição e você tá aí em casa, passando fome, em análise? Então nós temos que saber o que tá acontecendo. Nós não temos transparência aí nesse auxílio emergencial e nós precisamos cobrar. E a minha voz, ela só pode ser forte se você me ajudar a compartilhar, a contar para outros e também cobrar. Porque eu consigo cobrar da minha forma, mas eu sou sozinha.
Tem os colegas que estão aí na mesma luta, né? Que é o deputado André, que é o Breno, que é o Guilherme Gonçalves. Nós aí estamos desde o início cobrando pelo auxílio digno, lutando. Aquela época vocês viram que eles já queriam reduzir, a gente foi pra internet, cobrou e não aconteceu a redução. Dessa forma que tá posta aí, se a gente não se movimentar, a coisa não vai funcionar. Então a gente precisa, a partir de agora, não descansar até que eles deem resposta, até que eles respeitem a Constituição que eles criaram e que eles, tá? Juraram respeitar. Eu juro respeitar a Constituição, mas na hora que chega lá, pega a Constituição e taca fogo, porque é isso que tá acontecendo. Então, gente, eu conto com a colaboração de todos. Vamos subir Twitter, #MobilizaBrasil. Podem me marcar lá no Twitter à vontade, eu tô retweetando todas as pessoas que me marcam. Vamos compartilhar o maior número de pessoas possíveis sabendo. Vamos viralizar os vídeos. Vamos mostrar para as pessoas que a gente tem voz e que aqui fora a gente é mais forte que eles lá dentro do Congresso e que eles lá nos representam e que eles têm que representar na sua integralidade e eles não estão fazendo isso. Isso não é coisa certa, isso não é coisa séria, isso não é de pessoas sérias que estão preocupados com o outro. E política é ofício. Eles estão lá porque eles deviam cuidar da população, cuidar do coletivo. E o princípio do coletivo devia aí sobrepor o individual, né? Mas o que está acontecendo é que o individualismo, as questões partidárias, a polarização está fazendo com que este problema do auxílio emergencial, que é uma crise muito séria no nosso país, vire problema de guerrinha política. E nós não podemos deixar. Então, eu não vou aceitar aqui nenhum tipo de desrespeito à pessoa de nenhum daqueles políticos que estão lá. Não vou aceitar que chamem de vagabundo, que chamem disso ou daquilo. Sabe por quê? Porque foram vocês, que nós elegemos eles lá. Então, se eles não servem, tá na hora de trocar. Se a gente não consegue ter a confiança mais neles, porque a confiança, gente, é algo que a gente cria ao longo do tempo. Então, uma vez quebrada, acabou. Ela não é recuperada. Pra mim, já passou. O que a gente tem que fazer agora é se unir e se unir em torno de um projeto nacional que é uma pauta nacional de todos, independente de bandeira partidária. Porque ficar brigando por causa de político já tá feio. Nossa, tá feio. Às vezes eu vejo um lado brigando com o outro, eu falo, meu Deus, e o povo lá tomando cafezinho lá no Congresso e o povo brigando por causa de política. E às vezes usando palavras chulas com pessoas que nem conhecem, né? Mas enfim, gente, é isso, esse era o recado que eu precisava passar pra vocês. Realmente fiquei bastante nervosa quando eu vi aqui, né, uma medida provisória que lascou tudo, piorou o que já era ruim, né? E agora a gente tem que lutar para que essa medida provisória ela seja revogada e ponto final. Então, o que vocês podem fazer para ajudar? Não descansem. As olheiras, o dedo doendo, isso tudo lá na frente vai valer a pena. Porque tá do lado das pessoas que precisam, vale a pena. E você saiba que o que tá acontecendo, você vai prestar contas com Deus. Então o político que tá fazendo a sacanagem agora, eu não sei como ele consegue colocar o travesseiro e dormir tranquilamente. Com pessoas passando fome no nosso país, né? Mas a conta com Deus, cada um tem que prestar a sua, né? E uma hora ela chega. E a conta com a gente, ela é prestada nas eleições. Então você que tá levantando bandeira para não votar, não faz isso não. Que você tá fazendo tudo errado. Você não entende praticamente, absolutamente nada do que tá acontecendo.
Porque se você não vota, você tá dando oportunidade daqueles que estão lá, tá? Então, enfim, para finalizar, os bloqueados, que eu já falei inclusive aqui, se você tá bloqueado, procure o ministério para saber o motivo. Se você não sabe o motivo e ele não te deu o motivo, procura na justiça a sua resposta. Assim como os que estão em contestação, em reanálise, até hoje, dia 7, nós vamos fazer um bolo de aniversário aqui de novo. Para não comemorar, né? Porque a gente não tem o que comemorar, a gente tem o que questionar. E muitas pessoas ainda precisam de resposta e ainda não tiveram. E nem a hombridade, esse ministro, que ele eu ataco pessoalmente. Esse ministro teve a capacidade de pedir desculpa para a população. Ele não teve a capacidade de abrir a boca para vir aqui falar com a população o que está acontecendo. Ele é o gestor. Ele é o gestor do auxílio emergencial. A bagunça tá assim porque ele não conseguiu gerir um projeto, um programa tão importante. Claro, coloca um cara que não conhece de cidadania, coloca um cara que não entende de gente no Ministério da Cidadania e ia se acontecer isso, né? Então, eu finalizo a minha fala falando para vocês não desistirem, a luta não acabou, ela é difícil, mas eu creio que nós, como povo, vamos nos unir e vamos dar conta aí de cobrar o que tá escrito. Só isso, gente. Tá escrito na lei. Vamos cumprir aí, pessoal. Parlamentares, cumpram o próprio juramento que vocês fizeram. É só isso que a gente quer. Cumpram o juramento. Se vocês cumprirem o juramento que tá na Constituição Federal, vocês vão fazer o que é justo. Porque o que é justo está na Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana. Ponto, gente. E vocês têm o meu apoio até o final. Nem que tenha uma pessoa aqui na live precisando, que não teve resposta. Vamos ficar aqui até o final. Porque quem luta junto não abandona. Assim eu espero de vocês. Porque eu sou muito grata por vocês comigo nesse tempo todo. E espero que vocês também possam sentir aí o carinho que eu tenho por todos vocês. Então, gente, beijo, compartilha até o dedo doer. Não vamos descansar, porque se a gente piscar o olho, as coisas acontecem aí da forma que não tem que acontecer, tá? Se Deus quiser, a luta é grande, mas nós vamos lutar para que venha a vitória, tá bom? Beijo, gente. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho uma live daqui a pouco lá no meu Instagram. Se vocês quiserem participar, eu tô por lá.